Inveja, uma palavra pequena, pesada e com um peso que eu posso dizer para você que pode ser um dos maiores problemas que você enfrente. Quando falo a palavra inveja, chamo a atenção a aquelas pessoas que elas têm o interesse de ser o que você é, de ter o que você tem e de fazer o que você faz. Mas elas não têm coragem, elas não têm capacidade de lutar para alcançarem o que você tem lutado para viver. Jesus Cristo, ele nos deu uma grande lição acerca disso. E nas palavras de Jesus que nós vamos abrir hoje, eu acho que talvez seja uma das palavras mais duras pregadas contra a religião, porque Jesus tinha 3 equipes religiosas contra ele que era severo. Era muito severo o ataque desses religiosos contra Jesus. Eram os fariseus, os saduceus e também os escribas. Estes 3, eles se mancomunavam com a intenção de derrubar o ministério de Jesus. E vou dizer para você que até hoje é assim. Enquanto Jesus estava trabalhando, enquanto Jesus estava curando enfermos, expulsando os demônios, os hipócritas, estes homens que, se você procurar qual o significado de hipócrita, é um ator. Ator é aquele que encena alguma coisa, que está encenando ser algo que não é. E digo que nos dias atuais há muitos hipócritas, mas muitos mesmo. E digo para você com peso no coração, não falo isso com alegria, imaginando que seja algo benéfico, mas algo muito triste em nosso meio, em saber que há sim também pessoas que estão caminhando em cima dessas palavras de Jesus, pisando as palavras de Jesus. Quando eu digo pisando, não é caminhando com Jesus, mas pisando, zombando o que Jesus disse. Nós, como cristãos, aqueles que andam segundo Jesus, temos que ter um cuidado muito claro e muito sincero para que nós não venhamos perder o foco. Nós não temos que tomar o lugar de Jesus, que acaba-se muitas vezes tomando-se o lugar de Jesus. Veja, por exemplo, uma grande religião. Uma grande religião coloca como centro e base da religião um homem, né? Tem que ir lá, como eu queria poder ir lá em Roma, poder dar um beijo na mão dele. Como eu queria poder tocar no santo fulano de tal. Veja que as religiões sempre criam essas idolatrias. E isso também acontece no meio dos cristãos, os chamados evangélicos. Pessoas também que começam a idolatrar pessoas, idolatrar a igreja, e começam a até mesmo idolatrar o pastor, que o pastor faz, que o pastor isso. Nós nunca podemos tomar a glória, nós nunca podemos tomar a posição de Cristo. Nós temos que fazer o que o pastor sempre procura fazer, que é apresentar o evangelho para que você ame mais e mais a Cristo. Apesar de que há um laço, sim, há um amor, há uma amizade que se cria, há um prazer em estar com quem fala de Jesus. Mas nós não podemos deixar a inveja nos dominar. E quando eu falo a inveja, aqui agora o caldo engrossa um pouco. Porque fazer o que Jesus fazia, ninguém queria fazer. Mas condenar o que Jesus fazia, estavam cheios de multidões de hipócritas com a intenção de condenar o que Jesus fazia. Então pense que o invejado, ele sempre vai ter a oposição. Sempre que ele fizer alguma coisa boa, sempre que o invejado, a pessoa que recebe a inveja de alguém, sempre vai estar fazendo, trabalhando. Eu vou dizer para você uma coisa, que fique bem claro no seu coração, essas pessoas que vivem com medo da inveja. Existe sim algo espiritual, a gente sabe disso, mas se você tem andado, trabalhado, feito o que é certo, o que é correto, o que é digno, você não precisa temer a inveja de ninguém. A Bíblia fala que não existe maldição sem causa. A inveja, o chamado olho gordo, não vai fazer mal para você, não vai te derrubar você se você estiver andando no que é correto. A Bíblia fala que os justos não precisam se justificar, porque o seu Deus é sua justiça. Agora, quando você está andando num caminho
do qual você conheceu Jesus. Você talvez pode ser casado, ter filhos. Você conheceu Jesus Cristo, você quer que sua família siga a Cristo, mas você mesmo não tem feito isso. Se não te empurrarem você, se não tiver para você obrigações, como diz respeito, quando eu falo obrigações, não no cunho de você ser obrigado a fazer, mas se não tiver tarefas a serem feitas para a obra de Deus, o fato de você ler a Bíblia, de ir para a igreja, ler bons livros, trazendo conhecimento para a sua fé, se você não tiver cultos para participar, imagine um dia que haja uma dispersação, como houve na igreja que tinha em Jerusalém, a primeira igreja. Como que seria se você não tivesse uma igreja para congregar, se você não tivesse um pastor para te ensinar? Pense agora, como seria a sua fé? Você continuaria firme? Porque há muitas pessoas que elas são puxadas, que elas não trabalham por si, elas precisam que alguém puxe elas. Se alguém não falar, ore, você não ora. Se alguém não falar, você leu a Bíblia, você não lê a Bíblia. E isso demonstra claramente que essas pessoas, elas querem viver, como diz, né? Elas querem viver o mel, mas não estão dispostas a procurar o pólen lá nas flores, como a abelha faz. Então veja que Jesus, ele censura essa prática e conduta, seja de fariseus, de escribas, de saduceus ou de crentes da igreja A, da igreja B, católicos, todos eles. Todo ser humano recebe essa censura de Deus, partindo do princípio que eu sei e tenho como fazer o que é certo, seguir os ensinamentos de Jesus, ou então seguir o meu próprio entendimento. Vamos ler? Diz assim: então falou Jesus para a multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O que Jesus quer dizer com isso? Como assim sentado na cadeira de Moisés? Que cadeira cativa é essa, pastor? Eu não me lembro de ter visto uma cadeira dessa na Bíblia. Não me lembro de ter visto Moisés sentado num trono. Mas o que está descrito aqui é: muitas pessoas estão dispostas a ocupar o lugar de pessoas que trabalharam. Não, porque foi Moisés que me mandou, porque Moisés disse, porque Jesus falou, porque o pastor falou. Você toma até, uma força, olha só a imponência, foi Moisés que disse, certa vez eu vi na minha casa, meu filho mais novo, um dia ele chegou e falou assim para a mãe dele assim: foi o pai que mandou, mãe. Aí eu fiquei pensando assim, mal sabe ele que quem manda aqui é ela. Mal sabe quem manda é ela. Às vezes nós temos esse coração, guarde o que você está ouvindo de Jesus. Vocês querem ocupar a cadeira de Moisés, mas Moisés só tem um, não tem mais que um. Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi aquele homem que, diga-se de passagem, separado por Deus. E isso não tenho dúvida sobre isso. Moisés foi grande homem de Deus, em práticas, em fé, em trabalho. Ele se dedicou à obra de Deus. Moisés se dedicava. Moisés amava o povo. Lembra quando houve uma situação, quando desceu o povo, quando Moisés desceu do monte, ele viu o povo todo ali pelado, se perder no pecado. Acharam que Moisés não voltaria mais. E por isso se perverteram, começaram a fazer até deuses de ouro. E quando aconteceu isso, Moisés desceu, houve ali uma exortação, muitos caíram naquele dia, muitas pessoas morreram naquele dia. Só que o Senhor se revoltou contra o povo. O Senhor ficou muito chateado com o povo e eles seriam destruídos, eles morreriam. Aí Moisés, ele entrou na brecha. Ele disse: Senhor, não faça isso. Dê tempo para que esse povo se converta. Então veja que Moisés, ele trazia duras palavras para estabelecer aquele tempo, quantas pessoas estavam debaixo da sua alçada, debaixo da sua liderança. Pense como era difícil lidar com 3 milhões de pessoas. Não era fácil para um líder trabalhar, coordenar, levantar lideranças para poder ajudar no trabalho.
não era fácil, mas Moisés lutava pelo seu povo. Já os fariseus, os escribas, os saduceus, essas classes religiosas não estão nem aí com o povo. Não está nem aí se as pessoas estão bem ou mal. Elas pouco se importam se está cego, se está coxo, se fala, se não fala, se é surdo. Não está nem aí. Pouco se importa. Ai, eu quero amar a Deus, eu quero ser igual a Moisés. Mas, puxa vida, Jesus fala aqui, ó. Observai, pois, e praticai tudo que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então Jesus deixa muito claro, olha, o que eles falam da palavra é verdade, eles falam acerca de coisas que Moisés ensinou. Escutem, observem, ou seja, preste atenção no que eles falam. Mas, porém, quando vocês verem a conduta e prática deles, não siga. Por que você está chateado? Por que você está chateada com a igreja? Por que você deixou de congregar? E eu vou dizer para você por quê. Porque você olhou para as pessoas, achando que elas poderiam trazer salvação para você. Ah, pastor, essa unidade, essa comunhão é muito boa. Diga-se de passagem, é mesmo. É bom quando temos comunhão, como temos unidade, mas nós também não podemos ser simples demais. Nós não podemos deixar que essa simplicidade ela acabe nos deixando cegos espiritualmente. Há pessoas que estão no nosso meio, do nosso lado, que elas não estão nem um pouco importando com as coisas de Deus. Ela só pensa nela mesma, ela só pensa em estar bem, ela só pensa em ocupar o que é teu. Tem gente que ela está lhe pegando na sua mão, mas interessado em ter o que você tem. Mas lutar para ter o que você tem, ninguém quer. E ainda há quem diga que essa pessoa teve sorte, por isso que ela está assim. Sorte? Sorte? Pense Jesus caminhando, suando no meio do deserto. Jesus passando de uma margem para outra no mar, para poder pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Ninguém estava com essa disposição. Melhor era ficar no templo, né? Era mais fácil. Ah, pastor, mas essa obra é só para algumas pessoas que foi chamado para evangelizar. Quem te falou isso? Quem mentiu isso para você? Não, pastor, que eu não sei falar, porque eu não sei. Jesus, a Bíblia fala em Jeremias, antes que você nascesse eu já tinha conhecido você, eu formei você. Eu só quero que você aprenda a abrir sua boca. Por que nós não temos prazer de sair evangelizar nas praças? Por que não temos prazer de bater as portas das casas das pessoas? Ah, pastor, ninguém quer ouvir. Não é que ninguém quer ouvir, é que nós já não sentimos o prazer de fazer isso mais. Eu não falo de sair na rua, entregar um panfleto de uma data de culto. Eu falo de você evangelizar, orar, falar do amor de Deus. Ah, pastor, é que as pessoas hoje são muito corridas a vida das pessoas. É, sério mesmo? Sempre foi assim, gente. Nunca foi diferente. Meus amigos, pastores, eu sei que tem muitos pastores aqui em Pato Branco, inclusive, que assistem essa programação. Pastores, vamos colocar o povo na rua, vamos evangelizar. Ah, mas o povo não quer, pastor. Mas quem diz que tem que querer? Sai o senhor, ué. Sai o senhor aí, sai as pessoas que trabalham com o senhor. Ah, pastor, mas tinha que ter mais gente. Mas não tem. Jesus tinha 12 discípulos. E olha que 12 discípulos ainda que dava para contar com 3 que eram próximos, né? Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então, pense nas palavras de Jesus. Escute, ou seja, observe, preste atenção no que está sendo dito, que são coisas boas, mas não procedam, não pratiquem. É o velho ditado de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que triste para um pai, que triste para uma mãe, falar, filho, seja assim, seja assado, mas você não fazer. E o pior de tudo não é isso. Quando você faz, quando você busca, quando você está dedicando o seu tempo a Deus, sempre vão se levantar contra você. Vai se levantar. Porque ela não faz, porque ele não faz, porque ele não pratica, porque ela não pratica. Aí aquele que está praticando sempre vai ser odiado. Mas a pessoa que é espiritual, ela vai entender isso aqui. O Senhor está falando, olha,
não proceda como tal. Observe, preste atenção, mas não haja dessa maneira. Versículo 4. Pois o que eles fazem? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Quer dizer, eles colocavam um peso emocional ali nas pessoas, tão pesado, mas tão difícil, que eles não conseguiam praticar, eles mesmos não faziam aquilo, mas impunham aos que observavam e ouviam a pregação que eles fizessem aquilo que eles diziam. Então, como podemos nós dizer, filho, faça isso se você não faz? Às vezes eu comento, até na igreja eu falo às vezes isso. Filho, você não pode, né? O pai e a mãe falam, filho, você não pode fazer assim, você não pode falar desse jeito, não pode mentir, não pode enganar. Bate alguém na porta da tua casa lá, aí você fala, filho, veja quem é. Aí o filho fala, é fulano que tá ali. Diga que eu não tô. Eu não tô em casa, né? Aí faz igual o Chaves, não, meu pai mandou dizer que ele não tá. A gente tem que tomar um cuidado, porque nós caímos. A Bíblia fala que o peixe ele é fisgado pelo anzol. E nós sabemos disso. Eu digo que crente é pego pela boca. Você diz, não, porque agora eu vou fazer, porque agora eu vou andar com Deus, agora eu vou orar, agora eu vou buscar, agora eu vou e tal, e vou fazer. Mas passa um pouco, você já desanima. Qualquer coisa desanima você. Não é cansaço, não. Não é dias difíceis. O que desanima você é não praticar o que você está ouvindo. Eu me pergunto às vezes, Senhor, eu tenho praticado tudo que tenho aprendido do Senhor, se não me ajude. A Bíblia fala que os discípulos fizeram isso com Jesus. Um dia Jesus chamou assim e falou, gente, nós temos que perdoar. Aí ele fala, até quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, você vai ter que perdoar essa pessoa 70 vezes 7 se essa pessoa vier arrependida até você. Então, Jesus falou isso e os discípulos disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. O que os discípulos quiseram dizer com isso? Eu quero obedecer sua palavra, mas eu preciso de fé para ter essa fé como o Senhor está falando aí. Tem coisas que você não consegue fazer. Tem coisas que você não vai conseguir. Embora eu converse às vezes com pastores, alguns que têm palavra, dividimos palavras, conversamos sobre a palavra de Deus, mas às vezes a gente tem que ter um cuidado, porque, pastor, nós não podemos pregar tão duro, nós não podemos pregar desse jeito que o povo já está triste, nós não podemos entristecer o povo. Tá certo? Eu acho que entristecer o povo ninguém deve fazer. Mas quando se diz a verdade, aquilo que vem de Jesus, faz que você baixe a tua guarda. Te faz reconhecer o miserável do ser humano que é. Agora, se nós não pregarmos a verdade do Evangelho, não pensando no rigor, na dureza, no peso, mas a verdade. Por mais que os fariseus tentassem conduzir aquele povo ali, eles não conseguiam, porque eles não eram exemplo. Por que nós não queremos? Porque a pregação, pensando hoje em dia, né, no Brasil, por que a pregação está se tornando tão assim, sabe? Então, deixando Jesus de lado, trazendo o eu para o centro da coisa. Por quê? Por que está deixando de se pregar o Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho, na semana passada, foi meu diretor aqui, meu amigo Natanael, mandou um vídeo. Quem disse que ser crente é fácil, mentiu. Quem disse que ser crente é fácil, está mentindo, enganou, mentiu para você. Porque ser crente não é fácil. Ser crente é aquela pessoa, não que é da igreja evangélica, mas ser crente é aquele seguidor de Cristo. Aquela pessoa que anda no Evangelho, que perdoa, que ama. Aquela pessoa que releva, que é paciente. Aquela pessoa que sempre está trabalhando com amor. Essa pessoa não é fácil de ser, não. Por isso a gente tem que entender. Aí Jesus fala, versículo de número 5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Pois trazem largos filactérios,
alargam, né, as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares das ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Quer dizer, eles queriam ocupar uma posição honrosa, eles queriam estar, né, junto nas primeiras cadeiras, eles queriam ser honrados, né? Eles queriam que as pessoas olhassem, olha, nós temos que honrar eles, ó, como eles são poderosos. É um balãozinho de gás hélio, né? Balãozinho que está subindo. A Bíblia fala, Jesus falou em Mateus 5 que o reino dos céus é para os pobres de espíritos. Os pobres de espírito, eles herdariam o reino dos céus. Quem que é uma pessoa pobre de espírito, pastor? O que significa ser pobre de espírito? Quando se fala pobre de espírito, quer dizer, você é uma pessoa que não deixa o seu intelecto, a sua mente, todo o conhecimento que você tem, tudo que você sabe sobre a palavra, sobre a vida, porque à medida que a vida passa, você vai aprendendo e você vai crescendo intelectualmente. Você vai melhorando. Isso eu não tenho dúvida que nós vamos crescendo espiritualmente também. Agora, ser pobre de espírito eu sei como agir, eu poderia me portar de todas as formas, mas eu baixo a minha guarda porque eu quero ser como Jesus. Eu não preciso ter lugar melhor, eu não preciso ocupar lugar melhor. Mas se Deus colocar a gente num lugar melhor, se Deus colocar a gente numa posição maior, é porque Ele está vendo que você realmente merece estar lá. Jesus deixou a glória de estar no céu. Escute isso, Jesus deixou a autoridade de estar ao lado do Pai no céu. Ele deixou o céu para vir a essa terra de homens falhos, pecadores, errantes. Para quê? Para qual motivo? Para salvar-nos e tirar-nos da sujeira, da imoralidade, do pecado. E Ele precisava fazer isso? Não. O Senhor não precisava disso. Mas o amor de Deus verdadeiro foi colocado ali na figura de Cristo. Jesus Cristo, quando veio a este mundo como homem, Ele veio com a intenção de trazer o grande amor de Deus, perdoando, fazendo que nossos corações, ao invés de estarmos perdidos com nossos pecados, com o peso dos nossos pecados, Jesus Cristo veio para trazer o livramento. Ele nos livrou dos nossos pecados. Ele nos purificou de todos os pecados. No sangue de Cristo, a redenção. Agora, como estes homens, eles preferiam os melhores lugares. Diga-se de passagem, os melhores lugares realmente são os melhores lugares. São posições de honra. Mas eles só queriam aquilo para aparecer. Não era do coração. É bom poder honrar uma pessoa. É gostoso poder honrar uma pessoa que tem realmente merecimento por aquilo. É bom você abençoar alguém que merece ser abençoado, que merece receber uma dádiva. Agora, há pessoas que elas só estão ali só fazendo número. E o que só faz número, o Senhor está dizendo aqui, versículo de número 7. As suas saudações nas praças e os serem chamados pelos homens como Rabi, mestre, mestre. Vós, porém, não queirais ser chamados de mestre, ou Rabi, né, como está descrito. Porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque só é o vosso Pai o qual está nos céus. Nem vos chamais mestres, que um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aí Jesus ele faz esse comparativo. Então uma pessoa que se humilha, uma pessoa que baixa a bola, a pessoa que aprende a lidar com as situações, ele fala assim, quem se humilhar, o meu Pai vai exaltar você. Porque ele diz, você tem que ser servo. O servo é aquele que não está procurando dádivas para si mesmo. O servo procura agradar o seu Senhor. Aí ele diz, mas ai de vós, eu vou ler mais 3 versículos. Mas ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Vocês não vão para o céu e ainda impedem os que seguem você de ir para o céu também, ensinando essas loucuras, ensinando que elas devem ser melhores que as outras, porque a tua conduta, a tua prática fala mais do que suas palavras. Você pode falar muita coisa bonita, mas a tua conduta, a tua prática é totalmente aversa àquilo que você está falando. Aí ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para ganhar alguém gentil para o judaísmo. E depois de o ter feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que é sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, por ele, por tudo o que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, por ele, por tudo que aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, ou pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dais o dízimo do hortelã, do endo, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, e deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o que o Senhor Jesus ele testifica sobre a lei? Jesus fala da lei, ele explica aqui dizendo uma coisa muito importante para o nosso conhecimento. Vou ler novamente. Ele fala: não desprezais, doendo o cominho e desprezais o mais importante da lei. O que é mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Porque ele está dizendo: vocês apontam e querem realmente fazer a lei se cumprir. Vocês querem ser os donos da lei. Vocês querem cortar a mão daquele que rouba, mas vocês não cortam a mão de vocês quando estão errados. Aí a pena é mais branda para você. Até parece, né, com o cenário político que a gente vê às vezes, que a pessoa, quando é para mim, aí não, aí tem que ser tranquilo. Agora para você não, tem que mandar matar, tem que prender. Olha o que está escrito. Ele fala, aí ele diz assim: deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que a Bíblia está dizendo? Vocês devem sim fazer, faça cumprir, pregue, ensine, faça essas coisas, sejam fiéis nos dízimos, com as suas ofertas, mas não omitam o principal, que é a misericórdia, a fé e o juízo. Não omita. Não omita a palavra. Você pode ser aquela pessoa que vive na igreja, mas se você omite a palavra de Deus, se você deixa de cumprir, esses ai da parte de Deus aqui, eu não tenho mais tempo para falar, mas isso aqui é pesado, gente. Isso aqui é sério. Não seja hipócrita. O invejoso só vai invejar alguém que tenha algo a mais que ele. Digo para você que o invejoso é aquela pessoa que vai olhar para as coisas que você faz e vai desejar ter o que você tem, mas não tem coragem para fazer o que você faz. Por que Jesus era invejado? Porque era mais fácil condenar Jesus Cristo do que fazer a obra de Jesus. Porque para fazer a obra de Jesus, exige suor, trabalho, oração, dedicação, caminhar, buscar. Você não quer fazer? Você não quer buscar? Aí não adianta chorar. Não adianta querer ter uma unção, uma capacidade, um poder, uma autoridade, da qual você também não tem feito nada, nem por onde chegar. Espero que Deus fale com você. E seja livre desse pensamento: pastor, estão me invejando. Se você está crescendo, vai ter inveja sim. Agora, em contrapartida, se você anda com Deus,
nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda. Agora, você tem dado brechas, você tem vivido uma vida de pecado, aí você tem que se preocupar com a inveja, que daí ela vai ser um problema para você. Agora, você está andando com Jesus? Fique livre. Jesus passava no meio dos fariseus ali, andando no meio deles. Eles queriam apedrejar, matar Jesus, mas Jesus disse: ninguém tem autoridade sobre mim. O único que pode tirar minha vida é o Pai. Ele sabe o meu tempo. Ele sabe o que fará de mim. Não é o homem quem tem autoridade sobre nós, e sim o Senhor Deus. Amém? Vamos orar? Vamos apresentar-se a Deus. Pai querido e Pai amado, apresentamos a Ti, ó Deus, mais uma vez nossas vidas, apresentamos o copo com água, sabendo nós, ó Pai, que somos pequenos, somos falhos, mas precisamos de Ti. Entra, Jesus, nessa batalha conosco, para que aqueles, ó Pai, que estão passando por essas situações de inveja, que ela está sendo perseguida, uma perseguição tamanha para destruir a vida dessa pessoa. Entra, meu Deus. Opere, meu Pai, suas maravilhas. Livre esta pessoa, que haja justiça nessa situação onde essa pessoa está sofrendo. Meu Deus, entra com o Teu poder, curando os enfermos, curando, ó Deus, as pessoas que estão doentes. Livre-as, que a partir do momento que elas beberem desta água, ela seja livre em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu creio. Então agora beba desta água em nome de Jesus.